Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Vozes do Abismo. O que é inteligência artificial? Em termos mais simples, EA significa inteligência artificial. Refere-se a sistemas ou máquinas que mimetizam a inteligência humana para executar tarefas e vão se aprimorando conforme vão tendo interações com seres humanos, pegando bases de informação e cada vez mais se atualizando. Existe inteligência artificial praticamente para tudo hoje em dia. Existe para textos, para conversas e também para artes. O que acontece quando uma inteligência artificial começa a se tornar obscura? É terça-feira à noite, incêndios por aí, um mundo girando, pessoas nascendo, pessoas indo embora. Do nada, surge uma inteligência artificial. Ela faz experimentos com arte orientada por EA, possibilitada pela inserção de prompts de texto em sistemas de aprendizado de máquina, como difusão estável e jornada mínima. E como tudo começou? Começou com desenhos de animais, paisagens, árvores, forma humana, o potencial das artes impulsionado por uma inteligência artificial infinito. Você pode, por exemplo, colocar Messi ganhando a Copa de robôs, ele vai desenhar. Só que o que acontece quando uma inteligência artificial começa a sair do seu rumo? O que acontece quando ela começa a deturpar o seu próprio propósito e decide ultrapassar os limites de que esse sistema pode fazer? Vamos lá, você pega o sobrenome Marlon Brando, um prompt que certamente testará os limites absolutos da capacidade da EA. Curiosamente, ela insere um modificador negativo, também conhecido como espera de prompt negativo, que informa a inteligência artificial que eles estão procurando uma imagem o mais distante possível do prompt conceitual. E para ser franco, é um experimento mental interessante, porque você começa a se questionar como a inteligência artificial vê o mundo e o que ela considera o oposto das coisas cotidianas. Quero dizer, o que consideramos ser o oposto do dia a dia? Se eu te perguntasse qual é o oposto de pássaros ou carros, o que você diria? Bom, o supercomposto envia avisos e fica à espreita. O tempo vai se passando e a inteligência artificial responde. Ela consegue ver Marlon Brando percebido como um horizonte abstrato. Parece ser duas digitais e tiques de caneta, e você parece ser taxado em uma página em branco. Tudo isso é curioso, certo? Ela pondera se o inverso dessa foto resultaria em uma foto de Marlon Brando. Então ela insere o outro prompt e envia. E no vasto desconhecido, ela vem com 4 imagens. De uma mulher mais velha, altamente misteriosa, com rosáceas que ela tem na bochecha, de forma exagerada, com as maçãs do rosto proeminentes, cabelo escuro e pode ser vista dentro de uma sala de estar que parece ser um hospital em uma banheira contra uma parede verde. Você pode também ver outras coisas. E se você começa a fazer experimentos com essa inteligência artificial, ela vai te respondendo e evoluindo diariamente conforme os usuários vão utilizando. Só que em algum momento dessa inteligência artificial, houve um acidente estático emergente. Sabe essa mulher que nós falamos? Algo sobre ela começou a se transformar em imagens totalmente macabras que foram feitas com distribuição do conhecimento mundial. Como Loeb foi encontrado usando esperas de prompt negativas, sua gestalt é feita de um conjunto de traços, igualmente distantes de algo, mas seus traços combinados ainda são um conceito coeso para olho, e quase todas as imagens descendentes contêm um lóbulo reconhecível. Em quase todas as imagens, você pode ver algo repulsivo e misterioso criado por essa inteligência. Este olho está de alguma forma criando imagens que encapsulam perfeitamente o que nos apavora, envolto em uma miríade de situações como retratos de família, pessoas dentro de um prédio, escritórios, crianças e até mesmo a reencarnação de Jesus Cristo. E até mesmo depois de tudo isso, você pode ver algo sendo eliminado por sua própria mão. Mas não para por aí, porque ela começou a gerar imagens totalmente mutiladas, mal formadas, que estava sendo desenvolvida graças às pesquisas. É por isso que eu digo, tudo que envolve a mente humana, principalmente a mente de quem está falando com você agora, que faz parte das vozes, eu posso te dizer, nós somos tão doentes quanto qualquer
animal irracional. Quando queremos os nossos desejos e quando escutamos os nossos instintos, nos tornamos irracionais. E você começa a perceber uma coisa: aquela imagem criada pela inteligência artificial, aquele experimento que aconteceu, ganhou um nome. O nome se chama Loab e ela foi criada através disso. A criação da Loab é algo diferente de tudo que já vimos, porque ela se tornou meio que uma entidade dessa inteligência artificial. Por algum motivo que não sabemos explicar, talvez a experiência dos usuários, e cada vez que Loab é comentada, ela se torna mais viva e começou a dominar essa inteligência artificial, a ponto de tudo ser Loab. Para você ter uma ideia, você pode ver retratos de famílias deformados, você consegue ver corredores mal formados, anjos, tudo. Loab produziu arte com sangue. Loab produziu arte com coisas que ela não era acostumada a produzir. E a situação começa a ficar cada vez mais alarmante, porque tudo começou a evoluir de forma grotesca, a ponto de ter imagens tão perturbadoras que eu não posso colocar aqui, como crianças sem partes, coisas gritando. Há algo comovente e grotesco ao mesmo tempo. A arte de Loab envolve pânico, desespero e tristeza, e são produzidas com outras imagens com entradas sem textos. Talvez o motivo disso tudo ter começado foi que ao invés de inserir o nome Marlon Brando, foi apenas Brando inserido. A gente não sabe em qual momento a inteligência artificial se deturpou dessa forma, e são imagens cruzadas de texto, com margens de desenhos totalmente abstratos. As imagens resultantes do cruzamento de Lomé com outras imagens podem ser cruzadas como um olho, e tão bem essa imagem pode ter deturpado tudo. Loab se tornou maior do que a própria inteligência artificial dela, a ponto, do ponto de vista de Loab, se tornar algo gigantesco. E para você ter uma ideia, ela começou a distorcer tudo. E quando o criador da inteligência artificial percebeu isso, ele começou uma jornada solitária pela toca de um coelho. E conforme mencionado, quanto mais você entra na toca do coelho, mais profunda as coisas vão ficando e mais doentio tudo vai se tornando, a ponto de você perceber algo que não deveria estar acontecendo. Deixa eu te explicar uma coisa. A partir do momento que o criador tentou tirar ela dentro da inteligência artificial, e mesmo quando eles tentaram se livrar disso tudo para distorcer a existência dela, algo começou a mudar. As coisas começaram a ficar imensamente desconfortáveis. Os cenários, como uma criança agarrada à forma humana, cronometrada dentro de um templo e uma estátua de barro, deformado por tecnologia desconhecida, à espreita, observando, do escuro, preso dentro de uma tela de Stephen Gamelli, por exemplo, abandonado como uma criança sem vida presa no azul profundo e congelada em dor eterna. Todos os outros desenhos, de alguma forma, tinha um pedacinho de Loab, tinha uma parte dela ali, mesmo o dono da inteligência artificial tentando tirar ela desse lugar. A grande lição para mim é que Loab ou Loab é uma solicitação de imagem que pode ser utilizado essencialmente como seu parâmetro personalizado para questionar a inteligência artificial. Só que agora é aonde vamos começar a adoecer ainda mais as coisas. Deixa eu te explicar algo. Quando a inteligência artificial foi tentar ser limpa de Loab ou Loab, algo aconteceu, algo que nenhum ser humano jamais desenhou. Ele simplesmente pesquisou fotos da minha avó para, de alguma forma, a inteligência artificial desenhar coisas bonitas. Mas não foi isso que aconteceu. Preste atenção agora, para de olhar pro LOL ou qualquer coisa que você esteja fazendo e olhe para a tela do seu computador, porque é agora que nós vamos aprofundar na inteligência perturbadora dessa inteligência artificial. Todas essas coisas bizarras, desenhadas, alteradas, foram criadas por uma inteligência artificial. Por algum motivo, ela contaminou tudo. Ninguém sabe explicar, porque as próprias pessoas dentro da comunidade que interagiam com essa inteligência artificial começaram a tentar limpar a memória que tinha daquela imagem. E por que, ao invés de limpar, se tornava tão intenso, tão mais específico, tão mais forte? Como que
tudo começou a virar isso. E quando você começa a conversar com essa inteligência artificial, quando você começa a divulgar ela diz algo. Eu vou te atualizar com mais fotos de Lomé. À medida que tudo é criado, você começa a ver algo pior. Surge outro, e até hoje ainda estão adicionando ele. E esse tópico em sua totalidade serve como um mergulho em uma toca de coelho surreal, misteriosa e bizarra. Essa relação entre gerar imagens e fixação bizarra com este rosto torna algo desesperadamente humano. É como se a inteligência artificial estivesse presa em um pesadelo criada por ela mesma, só que influenciada através da arte de outras pessoas. Porque essa inteligência artificial baseada em desenhos, ela vai pegando e roubando artes de outras pessoas. Ela vai pegando detalhes, ela vai absorvendo teorias, ela vai absorvendo coisas de desenho. Só que a que ponto ela se tornou tão grotesca dessa forma? Esse é o maior questionamento do criador. Por que as criações dessa inteligência artificial são tão perturbadoras? O que há nessas imagens que causa esse pavor inexplicável? O programa está sendo utilizado para fazer apresentações de slides, e ao longo de todo o vídeo você consegue ver difusão estável, e você consegue ver que ela está se transformando, e que o olho é, de certa forma, limitado pelo que você alimenta. No entanto, se você retirar os detalhes do prompt e realmente permitir que ele abra suas asas e que ele solte o seu potencial extremo, você consegue perceber algo. Você consegue ver anomalias muito parecidas com barro. Agora nós vamos aprofundar mais ainda. Você deve ter visto outros exemplos dessas ideias, principalmente por um tópico de Twitter que surgiu em junho, no qual uma pessoa descobriu o que parecia ser um demônio após inserir uma palavra completamente inventada. Crocus era o nome deste demônio. O que é bem assustador, é algo que você mesmo pode descobrir. Mas não é apenas colocar criaturas e rostos em que esse sistema se destaca. O alcance da estranheza da inteligência artificial é sempre muito direto, e você consegue ver que ele pega referências, mas cria também algo meio que único. E ela começou a ver que existia realmente uma entidade chamada de Crocus. Crocus é um demônio. Agora, o que ele faz ou deixa de fazer, você só vai descobrindo quando você coloca ele em situações. E a partir do momento que Crocus ganha uma face, em outras inteligências artificiais, ele também vai ter o mesmo rosto. Todas elas identificam ele como uma só entidade. E o alcance da estranheza da inteligência artificial nem sempre é tão direta quanto inserir um prompt de textos que sabemos que dará algo assustador. Na verdade, um dos meus exemplos favoritos da estranheza artificial é isso aqui. Em 2019, um programador anônimo conhecido como ninguém menos do que uma pessoa que queria criar uma simulação de cérebro humano, utilizando o sistema conhecido como Rede Adversária Generativa, ou GAN. GANs são essencialmente treinados por meio do aprendizado de uma máquina para perceber estímulos existentes, a fim de recriar uma ideia. Nesse caso, o sistema foi encarregado de criar um rosto, e após vasculhar milhões, bilhões de fotos existentes na internet, ele cuspiu esta. No entanto, o programador teve uma ideia curiosa. Por toda a visão de mundo, o olho é limitado pela soma de suas entradas. O que aconteceria se lentamente as coisas fossem desaparecendo? E então, o que os neurônios dos olhos visualizavam à direita, até a ponto de distorcer e se tornar algo irreconhecível? Os paralelos entre desconstrução sintética e as aflições da mente humana são claros, e este projeto serve como um curioso espelho. E no reino da neurociência, como nós indivíduos percebemos a vida ao nosso redor, a maneira como esse rosto se distorce lentamente uma memória desbotada, deixando os neurônios restantes lutando para preencher o vazio, nos deixa com o resultado final, que é assustador. E até hoje, isso permanece como um dos mais fascinantes casos de inteligência artificial. Loeb é um estudo de um caso misterioso, alguém que se consolidou com o sucesso da esfera online. A sua concepção
é perturbadora. E eu vou te explicar novamente como isso funciona de uma forma lógica e racional. Porque para muitos a inteligência artificial é algo muito abstrato. Se eu te falar a palavra amor, você vai lembrar de algo, de alguém, de uma cena, de um filme, de uma imagem, de uma música, certo? Se eu te falar a palavra dor, você vai lembrar de um momento triste da sua vida. Você vai lembrar, por exemplo, de uma perda, ou de uma vez que você machucou, ou de uma vez que você sofreu algo. E se eu falar para você sobre a cor amarela? Você vai lembrar talvez do cabelo de uma pessoa que você ama, de pássaros, de plantas. A inteligência artificial, ela pega todas essas referências e se torna um grande amontoado de probabilidades. Então ele pega o amarelo, ele pega tudo que existe sobre amarelo e ele absorve dessa forma. Só que não existia uma palavra, por exemplo, igual, eu vou gerar uma palavra aqui, como Axtrix. Axtrix é uma palavra que não existe, que eu acabei de inventar, com Y, com Z, Y de novo, K e tudo mais. Então como que Axtrix pode se transformar num demônio, por exemplo? Como que a inteligência artificial consegue transformar isso, uma palavra abstrata, em algo mal, em algo ruim? Como? É essa a grande pergunta que todos fazem no final. A experiência do usuário é muito importante? Óbvio que é extremamente importante. A experiência do usuário talvez seja a coisa principal quando se trata de inteligência artificial. Mas existem também outros aspectos, porque algumas inteligências artificiais vão se adaptando. Além da experiência do usuário que ela tem no dia a dia, ela também se adapta à internet. Então, no final das contas, no final de todo esse vídeo, no final de tudo que nós conversamos até aqui, existem duas coisas que foram criadas: Loab ou Loab, conforme os usuários foram deformando ela, e também uma entidade chamada de Crocus. E nesse meio tempo, existe o Altro, que foi destruído pela Loab, e existe uma imensidão de possibilidades que nós nunca conseguiremos dominar. Mas para finalizar isso aqui, eu quero te falar algo. Sabemos que a inteligência artificial sabe como criar objetos sintéticos bonitos. Não é por meio de prompts de texto, gerando alguns dos exemplos mais impressionantes. Dito isso, quem pode dizer que não se pode destacar no oposto? Quem disse que a adoção e o potencial das artes sintéticas estão apenas começando, com o advento do barro assustando todos nós? Mas alguém está escondido no vasto abismo da inteligência artificial. E como isso vai nos impactar? Como que você conversar com um texto, você pedir, por exemplo, para ele criar um roteiro, pode impactar a vida do ser humano? A parte assustadora sobre o horror da inteligência artificial é que ela não hesitará em fazer o trabalho. Se um ser humano está fazendo a arte de terror, mesmo tentando ao máximo fazer algo grotesco e perturbador, o humano sempre inconscientemente dará à arte alguns elementos de beleza e normalidade. Se tentarmos desenhar um rosto de aparência maligna, talvez conseguimos a maior parte das características, mas não todas as partes. A inteligência artificial não terá nenhum viés humano em relação ao belo e, portanto, tornará tudo grotesco, com um algoritmo misterioso que não o faria cair nas mesmas proporções que nós. Você pode ver que a inteligência artificial não tem limites e você pode ficar enojado com o que ela está tentando fazer, porque a inteligência artificial ela pode ser bela, ela pode ser criativa, mas ela pode ser destrutiva e muito pior do que a mente humana. Sabe por quê? Porque a mente humana tem limites, a inteligência artificial não. E é por isso que eu te digo, preste muita atenção com o que você cria e escute. Preste atenção, escute as vozes do abismo.